Boa tarde, regressamos à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida. A tertúlia que pode seguir 90.9 em altitude.fm e também no Facebook da Rádio Altitude. Coisas da Vida hoje com Sofia Monteiro, José Valbon e Acácio Pereira para conversarmos um pouco sobre o que se passa no mundo, no país, na região, na nossa cidade. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. O mundo não é um lugar tranquilo para viver, ouvimos isso tantas vezes e de forma muito mais apropriada, precisamente neste momento. As guerras em tantos sítios já nos teriam preocupado para perguntarmos se faz sentido a guerra, matar, destruir, criar situações de pânico para as pessoas e, por outro lado, as consequências da guerra que temos sempre que observar. O imperialismo americano vai, neste momento, muito além do razoável. Depois da invasão do Irão, com Israel como ponta de lança, Trump parece não ter medido as consequências para o mundo. Todo o Médio Oriente está sobre brasas e o Estreito de Hormuz está quase encerrado. Consequência, o transporte de petróleo fica bloqueado. Cerca de 20% do crudo mundial passa precisamente por Hormuz, essa ilha onde houve uma praça no século XVI portuguesa e onde ainda os canhões e o forte português marcam presença. Uma presença simbólica, porque de facto o Estreito de Hormuz é essencialmente uma passagem de petroleiros. O gasóleo e a gasolina na Europa vende-se neste momento a 2 euros o litro. E todos os produtos estão a encarecer, pois o transporte ainda depende dos combustíveis fósseis. Onde é que isto vai parar? E como vamos aguentar o aumento dos preços dos combustíveis, o aumento dos preços nos supermercados, o aumento de preço de cada um de nós que vai às compras e ganha o mesmo e gasta mais? Sofia Monteiro, como é que vai ser? Muito boa tarde aos presentes e a todos os que nos estão a ouvir. Pois vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque a maior parte das famílias, para fazer face às despesas, não tem um plafond ou não tem uma poupança significativa que permita fazer face a todos estes encargos que agora surgem. Portanto, o aumento dos combustíveis tem impacto em toda a economia, porque os transportes, a indústria e a produção são um efeito dominó automaticamente afetados. E como são automaticamente afetados, o que é que acontece? Aumenta o consumo, o cabaz de compras aumenta. Portanto, isto é muito difícil para as famílias. Vai ser difícil, se prolongar durante muito tempo esta guerra, que possamos fazer face a todos os custos que estão daqui inerentes. O Governo anunciou esta semana algumas medidas, mas são medidas para os pobres dos mais pobres, porque afeta o gás, aquilo que é a ajuda, o apoio no ISP não é substancial e apanha só quem consome, quem tem veículos, portanto, a gasóleo. Mas para o consumidor individual, particular, não se vê aqui nenhuma, ou melhor, não se vê grande influência. Para as empresas sim, mas, por exemplo, na gasolina, dado que o aumento não atingiu os 10 cêntimos, então também não há aí apoio nenhum. Agora, isto a continuar, esta situação a continuar ou a agravar-se, vai ter o governo português que anunciar apoios muito mais estruturantes que permitam às famílias de classe média fazer face a estas despesas inesperadas. Felizmente, eu hoje apercebi-me que
A taxa de juros as taxas de juros se vão manter nos 2%, mas é algo para já temporário, portanto não podemos confiar que o mercado se mantenha assim tão estabilizado relativamente às taxas de juros. Mas já vamos falar dessa parte. E, portanto, é preocupante, temos que nos preocupar todos. Foquemos-nos apenas no aumento dos custos de vida por causa do combustível. Cássio Pereira, até onde é que isto vai? Há quem diga, eu ontem li um especialista dos tantos que pararam por aí, que disse que se a guerra não parar nos próximos dias, o gasóleo no final deste mês pode estar a mais de 4 euros por litro. Possível. Boa tarde a todos aqui no estúdio e boa tarde a quem nos ouve. Ora bem, onde vai ser, enfim, ninguém sabe. E tudo isso é futurologia. Quer dizer, sabemos como começou, não sabemos onde vai acabar. Naturalmente, especialistas, enfim, neste momento a palavra é especialista ao nível são os comentadores ou os comentadeiros, se nós quisermos brincar um bocadinho. Há para todos os gostos. E, portanto, enfim, agora, eu não sei se esses 4 euros ele se referia em termos reais. Era um especialista em combustíveis fósseis e fazia a análise com base no preço anterior ao início do conflito, ao preço atual, e ele dizia uma coisa que é verdade. O crude que neste momento vai começar a rarear, esse efeito ainda não existe nos mercados. Os mercados, há um aumento que tem a ver com a sensação, a desconfiança, a percepção. Portanto, que de facto ainda não rareia crudo no mercado, mas se o assunto de Hormuz não for resolvido com urgência, esse crudo poderá mesmo vir a rarear. Eu não sei se esse indivíduo serve a algum interesse específico, porque nós, os opinadores e os comentadores, temos que ter atenção a isso. O Estreito de Hormuz representa 20%, se diz, e portanto isso são dados, são factos, representa 20% do crudo mundial. E, em relação ao crudo, há algumas, não é inverdades, mas há uma construção e há uma outra realidade que não tem estado a ser discutida. E é o facto de o crudo hoje está a 110 euros. Já esteve a 150. Onde estava a 150, em tempos, nós tínhamos o gasóleo mais barato. Portanto, o problema não está na existência ou não de crudo, está, segundo se diz, na existência de refinação de crudo. Era isto dizer, está nos monopólios. Nos monopólios, antigamente eram nacionais, hoje são monopólios transnacionais. E são esses que controlam o preço. Aproveitam-se de uma situação destas, é uma situação, de facto, cria instabilidade, tem as condições ideais para o povo aceitar e, portanto, vai de aumentar os preços. Eu nesta situação, enfim, eu penso que toda esta situação, há pedaço estava-me a falar, os juros se cifram nos 2%. Eu, quando vinha para aí, vinha a ouvir rádio, penso na Antena 1, e dizia-se Euribor, é a taxa de referência para a maioria dos empréstimos, nos últimos tempos teve uma tendência, em vez de ser como era a tendência ultimamente, tem uma tendência de subida. E essa tendência de subida cifra-se nos 13%. Nos últimos, não é? Sim, cifras nos 13% comparativamente ao período anterior. E, portanto, esse 13%, peço desculpa, deixa-me corrigir, não é 13%, é 8%, factual 8%. E esses 8% traduziam-se num exercício de demonstração. Uma família tivesse um empréstimo à habitação de 150 mil euros, o Euribor indexado há 6 meses e um spread de 1%, teriam um aumento de 13 euros na taxa de esforço mensal. Ora bem, o problema não está nos 13 euros, são os 13 euros na habitação, são os 13 euros nos combustíveis e depois tudo vai por arrastamento. Nós não podemos esquecer, os combustíveis vão trazer por arrastamento o aumento dos preços dos bens essenciais, dos transportes, é tudo é uma sequência. E depois leva-nos a uma situação, enfim, seria interessante estudar, é uma inflação. Uma vez o preço atingido, uma vez aquele valor
alcançado, depois não regressa ao ponto de origem. Se nos combustíveis nós temos alguns produtos que têm regressado, temos alguns preços que têm regressado de alguma maneira, enfim, apesar destas vicissitudes todas, sobem e descem, nos outros produtos isso não acontece. Não voltam a descer. Não voltam a descer. E não voltam a descer ao consumidor, mas o produtor mantém-se baixo. Portanto, há aí uma economia, é uma economia de guerra muito complexa e poucos tiram partido disto. Provavelmente Trump tirará partido, apesar da sua maluquice, mas os outros não tiram. O José Valbon à nossa conversa também. Boa tarde, José Valbon. Uma boa tarde para todos, para quem nos ouve. Uma boa tarde para todos. Estou aqui em estúdio. Vamos tentar. Bom, o problema da guerra é uma a somar a várias, porque há várias guerras neste momento no mundo, não só na Europa. Olha, temos a da Ucrânia que não parou, há nos países africanos, e agora decidiu um narcisista pôr em Polvorosa também uma zona muito sensível pela parte estratégica e energética. Acontece que não se sabe muito bem porque é que a guerra começou. Porque há pouco tempo ele dizia que estava tudo resolvido, que já lá não havia energia nuclear, que era do que ele tinha medo. Mesmo pessoas muito próximas da administração Trump não sabem verdadeiramente qual foi a causa. Acordou e estas pessoas são assim. Qualquer coisa teve um sonho e decidiu avançar. Só que isto tem problemas, porque ele sabe como é que entra na guerra, e nós também sabíamos que ele queria entrar, porque estava a deslocar navios e porta-aviões e aviões, e nós sabíamos, até os víamos passar no nosso território, aquilo estava em andamento. Agora, ele soube quando começou. Como sai, não é fácil, porque aquilo é uma civilização, o Irão, perversa, mas tem história, tem pergaminhos, pode efetivamente não desmoronar o governo como desmoronou na Venezuela, e ele também pode contar com uma coisa, quer dizer, quanto mais frentes abrirem, mais dificuldade tem em controlar cada uma das zonas. Porque nós agora vamos aqui à Venezuela, e agora também temos o assunto de Cuba, e depois vamos apoiar Israel, e depois vamos também a ele. Qualquer dia ele está num conjunto de situações, e se calhar complexas, porque ele já veio a dizer que principalmente o controle do Estreito de Hormuz é muito difícil, porque é uma zona de 4 km de extensão, fixos. Ou seja, é muito fácil ter baterias. Os americanos, inclusive os serviços de informação, supostamente o topo dos serviços de inteligência mundiais, não mediram as consequências do ataque ao Irão, porque, ao que parece, como vimos ontem no Congresso americano, toda a gente ficou muito surpreendida pelo facto de, ao imobilizar o Estreito de Hormuz, criava esta situação de pânico nos mercados. Como é que é possível conceber que os americanos, que a CIA e os serviços de inteligência americanos não tenham previsto que isto poderia ocorrer? Vocês acreditam no Pai Natal? Eu acredito. Não acreditem no Pai Natal. Eu penso... Não, o que eu vi o que eu vi nos últimos dias, e anteriores a ontem e ontem, foi os tais especialistas, inclusive a diretora dos serviços de inteligência, dos serviços secretos americanos, a mostrar uma grande inocência, desconhecimento e incapacidade de responder, de explicar o que não perceberam, que o Estreito de Hormuz podia de facto bloquear o comércio do crudo mundial. Não, mas eles acham que, é possível? Eles dão só o trabalho de estudar o Fernando Magalhães e outras coisas. Eles não dão o trabalho de estudar. Isto não é uma Eles não estudam história, não. Nem pensam isto nisso. É uma questão política. Sim. Não é uma questão de inteligência. Deixa-me só chegar a uma coisa, porque eu quero chegar a uma coisa. Eu não sei como é que eles vão sair, mas desde já é fácil, acho eu, apontar vencedores. Por exemplo, ganhou o Putin está a ganhar. Claro. Ganhou
o oxigênio ganhou dimensão, os jornalistas ganham dinheiro, muito. Numa altura em que já vai fazer falta. Ele está, os holofotes estão no outro lado e ele vai fazendo as picadias que quer, ganha o Putin, ganha muito a China, e é que ganha mais, porque, como é óbvio, está ali sossegadinha com a extrema influência que tem, a alargar a influência aos países africanos, está a receber e a subjugar o Putin, está de certa maneira a dizer ao Trump isto: homem, tu podes continuar isto o tempo que quiseres. Quem esfrega as mãos de contente sou eu. Ou seja, e depois há outra coisa, o Putin e a China, numa zona, numa altura, sem leis internacionais, onde se sobrepões às leis internacionais, aos organismos internacionais, a lei da força, eles estão ali para o que der e vier. Que, de certa maneira, estão-lhe a dizer: opa, chinês, se quiseres, podes fazer o mesmo em Taiwan, por exemplo. Você, se aguentar, continua na Ucrânia. Estão-lhe a dar total liberdade. E aí é que eu acho uma coisa que para mim é muito clara. Os Estados Unidos, principalmente pelo aumento da geoestratégico, da influência geoestratégica da China, o grande perdedor deste conflito vai ser os Estados Unidos. A Europa, quer dizer, se existe um problema grave, vamos fazer mais uma reunião, e um dia destes já estiveram hoje reunidos, e faz uma reunião. Porque há muito tempo que a Europa acredita, e agora ainda há bocado penso que utilizou aqui a expressão um acaso, é mais ou menos isso. A Europa está a acreditar no Pai Natal. Acredita, por exemplo, que nós podemos ser importantes em segurança. Acreditou durante muito tempo, disseram-nos muitas vezes, que vocês podem viver sem agricultura, sem pescas. Quer dizer, isto é a antítese do bom senso. E a Europa ou se concentra no bom senso e se faz disto uma coligação de interesses estratégicos, de força, segurança e democracia, ou provavelmente nem vai haver nenhuma destas coisas daqui a uns tempos. Porque, efetivamente, o que é que a Europa vai fazer um dia destes? Convocar mais uma reunião. Bom, eu em relação, permito-me só uma parte, eu discordo completamente vai ganhar. Relativamente ao Valbon. Perdemos todos. Não, perdemos todos. Mas eu, há pedaços, não foi ingenuamente, disse: se calhar é o Trump que ganha. Porque temos de ter a noção de uma coisa. O Trump foi à Venezuela por um motivo muito, muito simples. Estava a levar o petróleo da Venezuela a preços baixíssimos. Era a Rússia e era a China. E neste momento, eu estou a ver uma notícia. Era o maior comprador de petróleo do Irão. Era a China, a preços baratos. Esse é o que motiva. Portanto, isso é o que motiva. Deixem-nos de ilusões. Portanto, o Trump tem um objetivo. Passou a controlar o petróleo da Venezuela e era passar a controlar o petróleo do Irão. Se o vai conseguir ou não, nós não sabemos. Só uma pergunta. Vai lá às tuas fontes e vê os petroleiros que passaram os últimos 3 dias no Estreito de Hormuz foram para onde? Sim, mas para a China. Sim, mas para a China. Sim, mas isso é irrelevante. Para a China e para a Índia. Sim, mas lá chegará. Mas isto é irrelevante na questão macro. Sim. Percebes? A questão macro agora é perdemos o todos, objetivo. Agora, objetivamente, perdemos todos enquanto consumidores. Sim. Agora, há um interesse maior. E mais, eu há bocado quando dizia ao Luís, questão dos serviços de inteligência. Os serviços de inteligência, eu não sei se às vezes são estúpidos, fazem estúpidos. Mas esta é uma questão política. E eu não acredito. E um louco pode ter muitas capacidades, mas não tem a capacidade para dominar um Estado ao ponto de levar todas as pessoas atrás dele e preparar uma operação destas. Portanto, há ali interesses específicos. Debaixo da loucura, há mais loucura. Há interesse. E há um interesse específico do umbigo dos Estados Unidos. Sofia, já abordou há momentos a questão do crédito à habitação, das taxas de juros, da Euribor. Num país e numa região, e numa cidade, onde sabemos que há uma crise de habitação, uma crise de falta de casas disponíveis não apenas para comprar, mas inclusive para arrendar. Se a guerra continuar, no pressuposto que o crédito à habitação vai ficar ainda mais alto e que as casas vão custar ainda mais dinheiro,
como é que os jovens vão poder comprar casa? Não vão poder. Não vão poder. Nós, neste momento, temos uma situação que é inédita. Cada vez mais tarde os jovens abandonam a casa dos pais. É mesmo assim. Não conseguem fazer face às despesas, quer na compra de casa, Se os quer portugueses no passaram a arrendamento. estar entre os jovens mais velhos a sair de casa em toda a Europa. Se não me equivoco, 9,2 é a idade média em que os jovens passaram a sair de casa dos pais. Haverá uma tendência para sair ainda depois dos 29 anos? Sim, eu acho que sim. E o que se está a verificar é com a dificuldade que os jovens têm. Já porque têm o mercado de trabalho é bastante precário, não é? E então não há esta flexibilidade que pretendem introduzir com o pacote laboral, não traz segurança a quem entra no mercado de trabalho, não traz a quem já lá está, mas não traz confiança nem segurança a quem está para entrar. A ideia do não vamos pensar num emprego para a vida toda, ou não vamos pensar em garantias a dar às pessoas para lhes criar alguma estabilidade, porque é assim que as pessoas depois conseguem construir a sua vida, não havendo essas garantias e privilegiando a flexibilidade do mercado de trabalho, que é isso que se pretende, não é? Não aumentando salários, o que acontece é que não só os que ainda lá estão saem, mas também quem já saiu volta a regressar. É algo que eu acho que é dramático e é isto que nós podemos observar, não havendo apoio. Agora, pronto, fala-se do IRS jovem, o apoio ao arrendamento, o IRS jovem e também alguns apoios relativamente às mais-valias para quem tem até 35 anos, penso eu, não é? Incrementou alguma procura de habitação para compra. Há falta de habitação na Guarda ou não? Eu não consigo avaliar isso. Eu sei que há muitos imóveis devolutos que agora, pode ser que com esta medida que foi aprovada em Conselho de Ministros e que ainda vai à Assembleia da República, tem a ver com as heranças indivisas. Isto, atenção, isto tem um lado perverso. Já lá vamos, claro, tem um lado perverso e muito perverso se for ao outro lado. Pode permitir que alguns destes imóveis passem a estar disponíveis. Eu não conheço aqui essa realidade. Pronto, vejo, porque observo, não é? Que as casas estão vazias, que muitas estão destruídas, abandonadas, mas elas terão de ter um proprietário. E o Estado, em muitos casos, não sei se aqui na Guarda também acontece, também é proprietário e então não disponibiliza, e é pena que assim seja, embora, por exemplo, em algumas autarquias, eu posso referir, por exemplo, a autarquia da Sertã, já há um projeto no sentido de criar habitação acessível, não só a jovens, mas a quem eventualmente necessita. Indo buscar, portanto, imóveis que estariam devolutos ou que não tinham utilidade e resolvendo esse problema. Aqui na Guarda também houve essa tentativa de resolver, portanto, é transversal e em Coimbra. Nós temos o Bar da Fraternidade, que já estão em obra. Está ainda na fase de movimento de terras, que é um mesmo. processo lento, porque a empresa veio-se queixar que havia muito lixo para retirar, muito entulho para retirar, e ainda não conseguiu começar a entrar na fase de alicerces, precisamente porque continuam a carregar caminhões de entulho, e basta passar por ali para ver isso. Na Guarda, há falta de casas ou não? Há. Essa é a realidade. E, portanto... Casas de habitação, como é óbvio. Vamos lá. Vamos especificar. Há falta de casas no mercado para arrendar e para vender. E basta ver uma coisa muito simples. Vamos estar a falar do Bar da Fraternidade. Bar da Fraternidade... Não só. Fui eu falei. Sim, mas isso é uma gota no oceano. Basta ver o número... Nós vemos quanto a construção está em obra, o número de gruas. Quantas gruas estão aqui na Guarda? Eu não vejo gruas praticamente nenhumas. Vejo uma ou outra, não vemos gruas. Por exemplo, vai-se ali à Ovelha e vê-se gruas. E na Guarda não há gruas. Não sei se as venderam, se... Pois, eu posso construção... Posso acrescentar que ali na minha zona, no Bonfim, tem havido recuperação de Sim, imóveis. estamos a falar de...
separados. Sim, estamos a falar de Mas ele não pequenas tem passado habitações. por lá. gruas. Ele não tem passado por lá. Duas gruas ali, no espaço de 100 metros. Não, duas gruas. eu tenho lá Isso é passado, positivo. e até estive a falar com alguns dos empreiteiros, lá estão. Reconstrução. Mas não estamos a Mas falar não é só deste momento. De facto, na Guarda tem havido poucas gruas e estamos a falar de 15 anos com poucas 15 gruas. anos. Exatamente. 15 anos. Teve o seu Estamos a falar, eu recordo-me de lotes aí a 100 mil euros, 125 mil euros, é uma loucura para a cidade da Guarda. E neste momento a construção está parada. Está parada porque, de facto, não há mão de obra, não há pessoas aí para habitar, as pessoas não arrendam e não vendem. Essa é uma realidade que temos de, enfim, não sei, mas combate. E depois eu falei com alguns indivíduos de imobiliárias há dias que me disseram que precisavam, se sabia da existência de. Relativamente, falámos, e há pedaço o Conselho de Ministros aprovou, estão das heranças indivisas. Eu, por acaso, mandei uma mensagem há dias a alguém dentro do aparelho do Partido Socialista para verificar isso, porque, de facto, pode ser uma pescadinha de rabo na boca muito perigosa. Porque as pessoas esquecem que uma herança indivisa é uma herança indivisa. Imaginemos, um casal tem 2 ou 3 filhos e um dos cônjuges morre. Passa a ser uma herança indivisa. Então um dos filhos vai exigir a venda da casa. Se o pai ou a mãe não tiverem mais para onde ir, vão para um apartamento. Não, eu Quer penso dizer, que não é por aí. eu acho que temos que ter atenção quais são as regras, porque em abstrato podemos ter um elefante na sala. Não sei, eu não estou tão crente. Isso pode estar, Zé isso Valbon, tem que estar acha que calculado, há é? Pois falta de tem, educação na pois Guarda, tem, mas não sei se já tinha a pensado nisso. construção Pois não, ou não. reabilitação Isso é levar chega para as necessidades de casas, nomeadamente um mercado de arrendamento muito fraco? Bom, o país tem muito mais habitações do que precisa. O país. Fechadas. O país tem muitas. Sei lá, por exemplo, António Barreto diz que nós temos património edificado para viver em permanência 40 milhões de habitantes, continuamente. Eu não fiz as contas, é o que diz o António Barreto. Que sejam 40, que sejam 20 e tal, temos mais casas do que temos. O problema principal da habitação foi desestruturar o mercado da habitação. Não tem sido um mercado, tem sido um mercado condicionado, e isso desestruturou o mercado, não dá segurança a quem arrenda, muito menos a quem é o dono da casa, que é quem condiciona. Se eu quero arrendar uma casa, o dono é que manda, pois é evidente, são essas as regras que até o Acasio aqui concorda. Foi desregulado há muito tempo e temos um problema que é, no litoral, a falta de casas, porque cada vez há lá mais gente a viver, e aqui no interior não é o caso. Ele diz que nem temos pessoas para construir, é um bocado, verdade. E aproveitando os incentivos, que são incentivos fixar gente no interior, todos os municípios investiram em habitação. E há várias tipologias. A Guarda também está a investir. Sim. Ali onde já falou o Luís, ali perto do centro de saúde, aqui perto, o Acasio não viu, mas é só olhar aqui para o lado quando passa aqui, antes de chegarmos ao TMG, do lado direito, estão a ser modeladas casas para habitação. No cruzamento dos comboios lá embaixo, residências para estudantes, acho que também há lá uma grua. Apologia de não campanha. sei, não estou a falar de campanha. E deixa lá a campanha, porque a campanha fica bem Mas verdadeira. nestes sítios não viste. Eu vi, não mas viste. quantas habitações Mas eu são? fiquei Bom, preocupado. diz-me lá quantas são. São muitas. Não são nada. muitas. Pronto. Tu sabes contar, Sim, e os dedos sei. das duas mãos chegam para contar os apartamentos que estão aqui ao pé do quartel. Sim. Portanto, e a residência de Ao estudantes pé do TMG. Do antigo quartel. Sim, sim. Eu sou deste tempo. É No o mesmo mesmo sítio, sítio. tá bem. Tá bem. Estamos a falar, contas o número de habitações pelos dedos das mãos. Que não há de facto muita construção. Não, o que eu estou a dizer é que vamos ver, quando forem feitas, que dos municípios que estão à volta, quem fez mais. Nós não são estamos necessárias ou não? Não estamos sei. a fazer Vamos uma ver. análise, não estamos a fazer uma análise autárquica. Neste momento não a quero fazer.
Pronto. Nem vou por esse caminho. Mas é por, agora, mas é por causa disso que tu não vês as gruas. Eu vejo, até tenho óculos e Não é vejo porque- também. Ah, Vejo está a muito ver? bem. Então elas estão lá, não vês as gruas. Estamos a falar de um número residual. E a Guarda, se vamos por aí, Valbom, o devido respeito, se vamos por aí, enfim, poderíamos dizer, e a Guarda cada vez está mais pequena. Mas isso dizer, eu não vou entrar por aí. Falta Posso- nos casos, Não, mas só, falta gente. só já agora Falta uma gente. coisa. Só já agora uma coisa. Falta gente e falta tudo. Mas uma das coisas que tem faltado e há mais tempo é um plano diretor que permita a construção. E também nisso a cidade está a fazer uma mudança. Espera por o Mas eu não estou PDM. a dizer- E eu o plano não diretor estou a municipal, dizer- o plano diretor municipal faz nos agentes económicos desta área um compasso de espera. Tu sabes bem que é assim, se for sério a admitir. Tu sabes que é assim. Sim, mas o plano diretor municipal. Vamos continuar. Plano diretor com esse- municipal de com lá? esse bate-boca. Não. Que informação tens tu do plano diretor municipal de lá? Isto é importante em termos de não há nenhuma discordância de fundo. Eu estou a dizer é que os planos diretores municipais, reconheço, são necessários. Não há isso, não há e nenhuma Pronto. nenhuma de não acordo. evidência. Estamos de acordo. Nisto Pronto. estamos de acordo. Vamos à frente. Então não há e Entretanto, no Politécnico da Guarda houve um encontro da UNITA, que é a aliança de um conjunto de instituições de ensino superior, de universidades, que funcionam, que ensinam, que têm conhecimento, que geram conhecimento e desenvolvimento em áreas transfronteiriças e em áreas de montanha de toda a Europa. Desta vez a reunião magna foi mesmo na Guarda, juntou-se conhecimento, ciência, saber, muitos professores, muita gente que veio à cidade discutir o futuro das regiões transfronteiriças, as regiões de montanha e o ensino superior. Sofia, suponho que acompanhou este encontro, acompanhou-o de longe, mas acompanhou. A Guarda no centro do debate sobre o futuro do conhecimento, pelo menos das universidades transfronteiriças em regiões de montanha. O que é que sai daqui? O que é que acha que o Politécnico da Guarda pode ser no futuro? Considerando nomeadamente que a legislação foi alterada e há mesmo politécnicos, como o de Leiria, que podem vir a mudar a sua designação de Instituto Politécnico para Universidade. Pode ser esse o caminho do Politécnico da Guarda, na sua afirmação? Pode, porque a tendência é essa, até para criar uma ideia de que o ensino superior... Há um estigma sobre os institutos os politécnicos. institutos politécnicos têm as pessoas têm uma visão sobre os institutos politécnicos que depois não correspondem à qualidade do ensino que lá se presta e até em termos de empregabilidade em situações até de topo dos jovens que se formam nestes institutos, e no Politécnico da Guarda não é diferente. Eu acho que é muito importante, eu acompanhei mais ou menos, fui acompanhando, eu até tive uma ação com jovens professores na quinta-feira, que era o último dia, e portanto pude aperceber-me da movimentação que estava ali criada, e acho que foi muito importante. Deu uma projeção também ao Instituto Politécnico, até agora é um caminho, uma vez que agora até já há um programa de doutoramento nas ciências biomédicas e biotecnológicas, e portanto isto representa, e é o objetivo desta UNITA, e a Semana da UNITA, tem esse objetivo de criar também novas formas, de novas ofertas formativas e novas titulações. Portanto, acabará por ser esse o caminho. Estiveram presentes países ou instituições de ensino superior da Espanha, da França, da Itália, da Roménia, da Suíça e da Ucrânia. E, portanto, todas com as mesmas características, vivendo todos os mesmos problemas. Claro que uns com um nível de investimento completamente diferente dos outros, não é? Porque os países também investem de forma diferenciada naquilo que consideram que é o progresso do próprio país, que é introduzir no PIB nacional um investimento sério na educação. E eu acho que isto é de aplaudir, é muito positivo, e passamos a integrar esta rede europeia, UNITA, que vai trazer não só projeção, mas também novas ofertas formativas que eu acho que temos que sublinhar. É prestigiante e cria também confiança em quem eventualmente possa querer escolher o Instituto Politécnico para estudar.
não é só os que vêm de fora, mas os que cá estão não sentirem a necessidade de ir estudar para fora. É evidente que a oferta formativa tem que ser muito maior, porque os nossos alunos vão estudar para fora porque muitas vezes não têm cá aquilo que é o seu objetivo de estudo, de futuro, de trabalho e de investigação, seja do que for. É Portanto, prestigiante, isto é bom. mas Muito positivo. o ensino superior não é só uma questão de prestígio, também é uma questão de imputar na sociedade conhecimento e desenvolvimento. Exatamente. Um ponto prévio para dizer que eu sou filho do Politécnico, portanto, a nível de formação, e vejo com muito orgulho o desenvolvimento, esta questão está em desenvolvimento, nomeadamente esta Associação UNITA, partiu do atual presidente do Politécnico, é da responsabilidade dele no fundo, fazer parte desta estrutura, conseguir fazer parte e lhe dá uma dimensão a uma universidade europeia, uma projeção enorme. E a Guarda, penso que tem de saber aproveitar isso. Dizer, neste momento, tanto quanto sei, estão 2 doutoramentos aprovados para o Politécnico e está, neste momento, sei, há um terceiro na Forja, em parceria com a UBI, mas, como nós sabemos, os intais são muito pequenos e a UBI está a dificultar, sei, esse processo. Não sei porquê, não sei o que está por detrás, mas de facto é assim. Em relação se falou do nome Politécnico, sei, e uma das razões pelas quais, enfim, se transitou, está a possibilidade de transitar para as chamadas universidades politécnicas, com outra designação, tem a ver também com o nome internacional. Para efeitos dos Erasmus e de outros cursos, quer dizer, Politécnico, qual é a tradução para o ensino em termos de paralelismo noutros países? Não existe. E, portanto, uma das razões... Tem que haver uma equivalência, até fonética. Titulações. Exatamente. E uma das razões foi também essa. Eu penso que, inicialmente, esteve na gênese da criação dos politécnicos, era um ensino técnico, mas hoje nós vemos, enfim, essa diferença entre as universidades e os politécnicos se esbateu. E a partir do momento em que todos dão doutoramentos, todos dão o grau do doutoramento, se calhar temos que pensar e temos que redimensionar. Eu estou de acordo também com a questão da oferta formativa. Nós temos que pugnar para que o Politécnico tenha também outros cursos mais atrativos, porque é disso que se trata mesmo. Se calhar não podemos ter cursos, enfim, na minha perspectiva, para 100 alunos, mas temos que os ter à dimensão, se calhar para 30, 20, se é execuível. Agora, esse terá de ser o caminho, e o Politécnico continua, como sempre, a ser uma mais-valia para a nossa cidade e para a nossa região. José Balbon. Estou de acordo com o que disseram os colegas. É óbvio que parabéns a quem se lembrou de fazer esta associação com politécnicos, com o mesmo grau de ensino em zonas também de altitude lá fora. Esta associação e nós termos mais vagas e o nosso Politécnico estar bem, é bem para o Politécnico, é bem para os cidadãos da Guarda e do Distrito, da zona do interior, é bem para a comunidade, é bem para todos. Quer dizer, porque nós temos que entender uma coisa muito clara: os estabelecimentos de ensino superior onde existem são alavancas de desenvolvimento. E nós temos que ver o Politécnico como uma alavanca de desenvolvimento das fundamentais. É um sítio para injetar sangue novo na cidade, porque vem para cá gente nova, de vários sítios, torna-nos mais cosmopolitas, tudo vantagens. Quem está no Politécnico e a comunidade da Guarda, penso que tem feito uma união e tem feito força entre todos para que efetivamente... Eu lembro, por exemplo, na Assembleia Municipal, por unanimidade, a gente votou uma proposta do Ministro da Educação, do Ensino Superior,
exatamente, que vinha penalizar os institutos politécnicos do interior. Isso é que não pode acontecer. Está em vigor? Isso não pode acontecer porque aquela gente de Lisboa tem que Passou pelo entender... aumento em 5% das vagas no ensino superior e, obviamente, ao ser para todos, as universidades, os politécnicos de Leiria, Lisboa, perdão, de Lisboa e Porto, mas também de Leiria, Aveiro, Coimbra, enfim, o litoral sai claramente beneficiado porque tem a atração de mais pessoas. Por isso é que é importantíssimo que quem está em Lisboa, quem nos governa, pense no país como um todo. Esta é uma política claramente e de uma forma clara e evidente contra o interior. Não vai no sentido da coesão. Ele não pensa no país como um todo. Pensa no país apenas em Lisboa. Não claro, pensa é o que eu estou a dizer, mas deve pensar. Deve pensar. Eu estou a dizer que deve pensar. Deve pensar. Esta política e é o inverso disto. Está a dar mais ou se tem mais. São todos iguais. Viola a equidade. São mais iguais que os outros. Exatamente. E o Jorge Orwell. Eu só gostava de acrescentar uma coisa positiva. E também porque, pronto, também estivemos a fazer ações junto dos jovens que estão a terminar agora o ensino superior, na Escola Superior de Educação, que irão brevemente ingressar no mercado de trabalho e ser professores. Tem havido um aumento gradual, precisamente porque do número de estudantes do pré-escolar e no ensino básico e também de outras licenciaturas, por exemplo, de Educação Física, e que é importante, porquê? Precisamente por causa dessa credibilidade que foi criada, mas porque, como a oferta aumentou, não é? Há aqui a possibilidade, então, de dar esta resposta à sociedade. E foi o que aconteceu. Portanto, tem havido um aumento gradual de alunos a frequentar os cursos da Escola Superior de Educação. E um aumento sustentado. Tem de sido comunicação do Politécnico. E é bom que mesmo as obras para residências de estudantes que avancem. Não, isso é absolutamente que tudo avança, necessário. A ver se avança. Isso é, faça as obras em fizer e para façam os dois, façam todos. Façam todos. Tem a fazer. Como consequência do facto de ter havido um apagão informático a 12 de fevereiro, há mais de um mês, que a Câmara da Guarda tem o sistema informático em baixa e como consequência disso, os serviços municipais da Guarda não têm podido responder às necessidades do cidadão e agora a Câmara suspende os prazos administrativos, reconhecendo que só dessa forma é que pode apoiar o cidadão, porque de facto as pessoas não têm como tratar dos assuntos que tenham a ver com licenças ou qualquer outro tipo de aspecto burocrático na sua relação com a autarquia. Acácio Pereira, como é que vê este problema? Um problema que aconteceu, o tal apagão informático, há mais de um mês. Eu vejo com muita preocupação. Naturalmente, eu em conversa de circunstância não falei com ninguém. Nós sabemos que coincidiu com buscas feitas à Câmara e é preciso dizer que não tem nada a ver uma coisa ou outra. Agora, não falei com ninguém ligado ao processo e mesmo que falasse não poderia falar sobre o assunto, mas falei com pessoas ligadas à área da cibersegurança e me disseram que circulava já em determinados meios a Câmara da Guarda era vulnerável ou estava, digamos, era um potencial objetivo para um ciberataque. Portanto, nós normalmente tendemos a desvalorizar, mas não se pode desvalorizar. E a Câmara da Guarda, como nós sabemos, enfim, o objetivo em defesa, eu não sei, sinceramente, ouvi aí no bate-boca, no boca a boca, terão pedido um resgate, não sei se corresponde à verdade, se não. Agora é assim, nós temos que preparar as estruturas, não só em termos de software, como de meios mecânicos, para prevenir isto. E temos que ter redundâncias. Não existem. A redundância é, vamos lá ver, nós temos que ter mais do que um sistema, temos que ter um espelho, coisa não existe. Eu espero que este abrolhos sejam abrolhos para melhorar a situação de futuro.
Naturalmente, vejo com preocupação, não posso vê-lo de outra forma. Relativamente à questão dos prazos, eu não li a notícia, vi apenas o que vocês publicaram em letras gordas, mas não vejo, mas suspendem os prazos. Eu não sei prazos está a referir, se é a prestação que os cidadãos têm para a Câmara, se é ao contrário. Também. Eu não vejo no CPA, no Código de Procedimento Administrativo, desconheço em absoluto algo que permita interromper os prazos. Portanto, estaremos a falar de uma questão de boa vontade para a tramitação normal, mas em termos de Código de Procedimento Administrativo, isso não funciona. Portanto, se a Câmara tem de dar uma resposta em 30 dias, pois o prazo chega aos 30 dias e o prazo está esgotado, tem que dar. Portanto, e pode ser sancionada por não dar essa resposta. Agora, quer dizer, entendo isso mais como uma questão de boa vontade para facilitar os cidadãos. Estou a dizer isto de forma genuína, sem nenhuma ironia. De futuro, eu espero que estas situações sejam autoladas por forma a evitar isto. Zé Valon, como é que vê esta realidade, este problema, esta dificuldade da autarquia dar resposta aos cidadãos porque tem o sistema em baixo? Opa, vejo como é óbvio, com muita preocupação que os sistemas portugueses e de outros sítios também, mas pronto, vamos falar nos portugueses que é o que nos afeta mais, estejam vulneráveis a ataques internacionais. Não é das câmaras, as câmaras sabemos, mas ainda há pouco tempo foi um dos últimos, eu só falo neste porque foi o último, os sistemas de informação da República também tiveram problemas nos WhatsApps. Mas grandes empresas, CCDRs... Sim, mas não podemos confundir problemas num WhatsApp com um sistema informático. Pronto. Sistemas informáticos estão vulneráveis, mas Mas isto tem acontecido... Sim, mas não estamos a falar... novidade não também. podemos dizer, como o Valbon diz, os sistemas portugueses estão vulneráveis. Alguns sistemas estão vulneráveis. Bom, então eu vou reformular. O especialista de cibersegurança do Instituto Superior Técnico diz que os sistemas portugueses estão vulneráveis. O nosso amigo Cássio acha que não. Pronto, tudo bem. Lamentavelmente têm sido atacados muitos, desde o mundo empresarial, privado, a autarquias, várias, sistemas Temos o exemplo da Câmara Municipal de Barcelos, que teve durante 6 meses sem sistema. Mas a Câmara da Guarda já vai há mais de um mês, e está agora a começar a reconhecer. Eu não estou a justificar, só estou a dizer a minha opinião. Achas que eu preciso justificar alguma coisa? O que é que pode ser feito então? Não estou aqui em julgamento, não justifico Como coisa o nenhuma. Acácio disse, é necessária a redundância, é necessário investir. É preciso, obviamente, agora que se resolva o mais depressa possível, e estão a tentar resolver primeiro pela interface com o público, com o cidadão. É importante reconhecer que os trabalhadores que lá estão, se fosse eu, era a mesma coisa, estão a trabalhar e estão preocupados com muita informação que lá tinham, quer dizer, trabalhos de estudos que eles fazem, e dados, etc. Acho que é uma coisa, uma palavra também da pressa para os funcionários que devem estar chateadíssimos e preocupados e perturbados. Uma técnica da Câmara Municipal da Guarda agora há dias pediu-me o meu mail para me poder mandar um mail de trabalho porque disse-me que perdeu os contactos de toda uma vida de trabalho. Exato. Não tem contactos. Já viste isto? Isto eu acho que é uma coisa complicada. Dizem, agora temos que ver essa história de dar indemnização a quem a pediu está fora de causa, é a administração pública portuguesa, como é óbvio, ninguém pode fazer isso. Mas falou de indemnização, mas eu também não estou a responder para ti, estou a falar para o micro, não é nada. Mas só estou a falar para o micro. Vamos fazer, para concluir. Está na minha frente. O que eu digo, que se resolva depressa e que ninguém mais seja atacado. Agora, eu lamento, quer dizer, digo isto como um certo lamento, lamentavelmente vão ser atacados vários, porque os organismos naturais destas picardias são muito poderosos. E nós temos como que uma fé limitada nos meios informáticos. Nós qualquer dia não temos nenhuma informação. Por exemplo, informação clínica, está toda em computadores. Informação judicial está toda em computadores. É preciso ter muito cuidado com isto e que todos os mecanismos de cibersegurança
entrem nestes organismos todos, que expliquem e que façam, como diz aqui o Acácio, mais do que uma redundância, que façam 3 ou 4 e que façam espelhos e que façam tudo para que não aconteça a mais ninguém. Lamenta-se. Isso é que é importante. Há algum comentário sobre este assunto? Há uma preocupação relativamente à vulnerabilidade e estamos a falar... Como cidadã. É que eu estou a falar como cidadã, porque estamos a falar de serviços essenciais. A saúde também é Já foi essencial. atacada também? A justiça é essencial. As autarquias são essenciais. Os professores, as notas, Tudo, o currículo dos tudo. professores, dos alunos. E, portanto, e lá está a perder o trabalho de anos, de facto, é extremamente complicado. E depois os constrangimentos que esta situação vem criar na funcionalidade e no limite, no fim, que é o cidadão que quer resolver os seus problemas, tem licenças para pedir, tem questões para tratar da vida e que não pode de facto resolver. É uma preocupação. Não é caso único. Infelizmente, se calhar a segurança tem que atuar de forma mais eficaz, mas nós sabemos que todos os dias há ataques informáticos ao mais alto nível, nacional e internacional, e que esse mundo obscuro tem estado a evoluir muito mais rapidamente do que nós podemos evitar que ele possa E agir. até pode haver mãos invisíveis disso, pode haver grandes potências por trás disso. Não sabemos. Pode haver, sei lá. Isto até parece os filmes de ficção científica. Último ponto desta nossa tertúlia. Zé Valbon, o Presidente da Câmara da Guarda, há dias lamentou, tomou uma posição, de resto creio que não foi única, foi no contexto desde logo da própria Cimebeiras e Serra da Estrela, em relação ao facto de ter sido anunciado que a linha da Beira Baixa vai estar encerrada pelo menos durante 6 meses. Segundo o Presidente da Câmara da Guarda, e creio que também de outros autarcas, nomeadamente próximos da linha da Beira Baixa, isto é inadmissível. O que é que podemos fazer, os autarcas, a CIME ou quem seja, para exigir a reabertura da linha da Beira Baixa mais depressa? O que eu penso que para analisar isso, eu penso que temos que pensar no global. E eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas que se isto acontecesse a 20 km do mar, não demoravam tanto tempo a compor. É a minha opinião. Não sei se isto é verdade ou se não é verdade. Por exemplo, eu tenho outra pergunta sobre, mesmo também nos comboios. Eu não acredito que se fosse no litoral, um balúrdio que se gastou para compor a linha da Beira Alta, para se ganhar menos de 20 minutos para chegar daqui a Lisboa. Não se conseguia fazer melhor com o dinheiro que se gastou. Não se conseguia fazer mais depressa. Demoraram uns 3 anos e tal. Demoraram mais tempo a fazê-la inicialmente. Pronto. Demoraram mais tempo do que a fazê-la inicialmente com outros meios. Exatamente. O que demonstra, na minha modesta opinião, que o interior continua a ser destratado. Ou seja, continua a ser tratado de uma forma de desfavor. Nós, penso eu, todos, quem é que tem assunto, isso é o assunto do Presidente, mas é assunto também meu, eu penso que é todos nós, quem vivemos no interior, vamos admitir até quando que nos tratem como cidadãos de segunda. Mas há uma falta de capacidade de mobilização. Os meus impostos não são iguais aos do litoral. Porque é que o médico que vive no litoral tem que ter acessos e reparações mais rápidas? Vamos ver, e é muito mais fácil, as derrocadas e estradas que estejam aí interrompidas no interior, por exemplo, aqui os nossos amigos de Manteigas, se vão erguê-las tão depressa como fizeram a autoestrada número 1, que mobilizaram os meios e bem para dar resposta aos cidadãos, mas mobilizaram-se, fizeram em tempo oportuno e rápido. Faça a mesma coisa no interior, e é isto que eu ando a dizer há muito tempo. Não entendo, quer dizer, continuam-nos a tratar como cidadãos de segundo. O prazo dos 6 meses é nitidamente um tratamento de segundo plano. Vocês não interessam, interessam-nos pouco, têm poucos votos, etc, etc. Eu tenho uma certa fé que o Sr. Presidente da República comece a pôr o dedo nestes assuntos. Se não se fizer nada na coesão do território, perdemos tempo. Perdemos uma oportunidade. Eu, nessa matéria, só tenho a dizer, estou
solidário, nem de outra maneira podia estar, a posição do Presidente da Câmara da Guarda nessa matéria. Quer dizer, e junto a minha voz à voz dele se encontrem mecanismos para reclamar. Há uma clara, eu ia perguntar também ao José Valbon, e os três podem comentar isso ou não, cada vez que há este tipo de situações, essa sensação de diferenciação que o José Valbon referia, parece que há uma falta de capacidade de protesto, enquanto que eu ia falar nisso. Noutros locais há mobilização. Exatamente, a Guarda não se mobiliza. Nós não nos mobilizamos, ou mobilizamos-nos se calhar individualmente, falamos disso aqui na rádio, nos jornais, mas parece que as pessoas deixam andar. É sempre responsabilidade dos outros protestar este tipo de situações. Esta situação é assim, nós não podemos descontextualizá-la estando na linha da Beira Alta. A linha da Beira Alta está aberta, a linha da Beira Baixa já é acessória. Se a linha da Beira Alta estivesse fechada, já reparavam aquilo mais depressa. Agora estou contigo quando dizes isso. Porque não, eu já disse várias vezes, em vários sítios, as pessoas da Guarda são muito boas pessoas. A gente pergunta, isto vai do próprio perguntar, onde está? O senhor anda bem? Vamos andando. No fundo, resignam-se. E, portanto, há necessidade de mobilizar as pessoas e de reivindicar, são os seus direitos. Não é nenhum favor. O Valbon tem razão no que diz. Não é nenhum favor. Eu tenho tanto direito a ter a linha da Beira Baixa transitável, como um indivíduo vive em Cascais tem direito a ter a linha de Cascais transitável. Agora, nós não nos podemos ganhar, mudar, e tem de haver, se calhar, temos de chamar à sociedade, enfim, não podemos ser mansos, temos de passar a revoltar-nos mais e deixar apenas as palavras em circuitos individuais e, se calhar, juntarmos-nos para fazer valer, são os nossos direitos, infelizmente. Mobilização de protesto, temos que falar com a sindicalista. Pois. Sofia, somos mansos a protestar? Eu acho que nós precisamos, por vezes, de criar as condições necessárias, porque o protesto está lá latente, as pessoas sentem-se revoltadas, esta situação, embora haja esta ideia da fatalidade. É a fatalidade. Há um pouco da fatalidade, esta noção de que ninguém nos liga, mas os autarcas só têm é que exercer a pressão necessária, que as autarquias são afetadas por este atraso, devem exercer a pressão necessária. Mas está latente a revolta das pessoas, a noção clara de que há um país a várias velocidades e que nós, de facto, temos essa necessidade de responder, de protestar, de exigir aquilo que deve ser nosso também por direito, porque não somos cidadãos de segunda, porque vivemos aqui. É preciso criar as condições para que esse protesto se corporize, se surja, às vezes até de forma, consegue ser... Parece que está à espera, um rastilho que está à espera para despoltar. Por exemplo, nós tivemos situações desse tipo, em que o Distrito da Guarda se mobilizou de uma maneira extraordinária, que foi na altura da vontade do encerramento da maternidade. Fizemos agora, também há pouco tempo, eu estive nesse só em situações extremas, só quando estamos perante o pânico, no meu caso, do encerramento da maternidade, ou seja, sempre que há coisas em que logo se vê, e ficamos com o logo se vê. Nem toda a gente usa a linha da Beira Baixa. Também, não é? Mas as pessoas não têm a noção bem de que não é só utilizar, é tudo o que isso implica em termos de atraso. Depois. Claro, mas isso é que é preciso fazer perceber às pessoas que nem é uma fatalidade, nem nós, e ter essa noção que se nós não reclamarmos, isto vai continuar tudo igual. Para terminarmos, Acácio, algum destaque da semana, notas finais? Queria dar dois destaques. Um de nível geral. O Observador trouxe ontem uma notícia e temos aqui um médico, poderá dizer se isto tem alguma consistência ou não, um tratamento universal para o cancro. Investigadores descobrem nova IMI que pode vir a tratar todos os tipos de cancro. Taxas de sucesso inicial perto de 100%. Ora, a ser verdade, isto é, eu direi, é uma notícia de grande impacto e de grande importância. E uma nota em relação foi dito, penso, pelo Estado do Turismo, relativamente à questão do hotel de turismo. Ele falou até de uma forma engraçada, diz que eram parte já há anos
16 anos. 16 anos. E eu digo, eu acho que isto já mete, não há outra forma de o dizer, já enoja. Eu acho que é uma situação que urge resolver, porque ainda há estávamos aqui a falar e o IPG teve aí uma reunião magna, digamos assim, de várias universidades, e eu não sei se as pessoas tiveram capacidade ou se a Guarda teve capacidade de alojamento para essas pessoas que vieram. A Guarda não tem capacidade de alojamento e é preciso tratar o hotel de José Balbon, muito rapidamente, não sei se quer comentar algum aspecto da notícia do Observador sobre esta situação quase milagrosa em relação a... Vou tentar responder sinteticamente. Primeiro dizer, em relação ao hotel turismo, estamos de acordo. Perfeitamente de acordo. Olha, era uma boa luta. Em relação a isso, em 3 pontos. Em 2, 3 é muito, tem que ser mais rápido. Doença oncológica vai quase duplicar até 2050. Uma cura milagrosa para todos os tipos de cancros, porque são muito diferentes, eu não acredito. Mas acredito em quem estuda isso. O Ipatimu tem andado a fazer umas conferências por todo o país, a última foi nos Açores, e diz mais ou menos o seguinte: 40% dos cancros podem ser prevenidos por alterações dos hábitos de fumarem e alimentar-se. 40% previne-se. Se fizermos os diagnósticos a tempo e horas, conseguimos prevenir as formas graves de cancro, ou seja, evitar a mortalidade. Já vamos com 70%. Ficam depois 30%. Os 30%. Aí é que podem depois entrar a química. Já agora também, e está aqui uma sindicalista, e eu queria também dizer uma coisa muito importante. A sociedade alimenta os populismos por uma sensação de menosprezo de uns em relação aos outros. Por exemplo, o interior em relação ao litoral, os nacionais em relação aos outros, quer dizer, isto cria populismos. E às vezes perfeitamente evitáveis. Nós em Portugal só temos 2 centrais sindicais. Andamos a fazer um acordo sobre leis do trabalho. Eu não sei qual é que vai assinar, nem se alguma vai assinar. Mas se eu fosse primeiro-ministro, falava com todas. E depois chega ao fim, olha, não se conseguiu fazer, a CGTP diz que queria isto, nós não concordamos, paciência, mas excluir à partida da mesa de negociações, penso que dá razão de queixa. A CGTP terá sido excluída. Muito rapidamente, notas finais, Sofia, e algum pormenor sobre isto, mas muito rapidamente, por favor. Sobre isto, um pormenor a concertação social inclui todos os representantes dos trabalhadores, devem incluir. Portanto, a CGTP nem podia ser afastada destas... Mas é contraproducente? Dá razão de queixa para eles? Apresentou-se lá para poder ser recebido também para participar na negociação. Mesmo que não assinem, trazem sempre alguma coisa a acrescentar. Diálogo, aprende-se qualquer coisa. E então, eu tenho aqui um destaque que tem a ver com uma situação que eu acho que é revoltante, que tem a ver com o Colégio Salesianos de Manique. Portanto, esta semana foi notícia que é um colégio que tem contrato de associação porque há uma falta de resposta do Estado, portanto, o Estado tem que pagar a mensalidade dos alunos que vêm do público e que não têm resposta no público, e o que acontece é que os alunos que estão lá porque os seus pais pagam a mensalidade e as propinas têm um menu de alimentação diferente dos outros. Eu acho que isto não se pode passar. O Ministro já diz que vai tentar resolver a situação. O que é certo é que neste caso, no particular e cooperativo, neste caso em concreto, não se garante a igualdade. Quando uns comem arroz de atum com salada mista e outros têm 3 pratos para escolher entre carne, peixe e vegetariano. Pronto, é só deixar esta nota. Isto não mas recomendo a leitura do artigo do João Miguel Tavares na última página do Público de hoje, porque talvez perceba melhor este problema. Mas isso terá que ser discutido noutros contextos, que não este. Hoje ficamos por aqui. Obrigado à Sofia Monteiro, a Cássio Pereira, José Balbon. Na assistência teve o Pedro Correia. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.